E aí, Débora, você que é a nossa professora de literatura, o que é uma distopia? Explica para esse povo aí. Muito bem, muito bem. A distopia, isso é uma pergunta que muita gente me faz. Vivemos numa distopia? Não. Não vivemos numa distopia. Por quê? Ainda. Ainda. Mas não viveremos numa distopia, né? Porque a distopia, primeiro de tudo, ela é uma ferramenta narrativa. Então, uma maneira de você contar uma história. O que é uma narrativa? Personagens que não existem fazendo coisas em um determinado tempo e um determinado espaço. Começo, meio e fim. Aí, a distopia, qual que é a grande questão? É uma história, é uma narrativa que ela acontece num futuro distante. Então, é projetar num futuro distante uma sociedade, e aí isso pode ser, né, uma sociedade super ampla, o mundo inteiro, uma cidade só, um país, etc. e tal, em que muitas coisas deram errado, né? Então, a questão da etimologia, né, a palavra, etc., distopia significa lugar ruim, enquanto que a utopia é o não lugar, né? Um é o contrário do outro. Os dois não existem, né? Então, são projeções narrativas de tempo e de espaço. A utopia, ela seria o ideal, né? O que seria viver num mundo ideal? Ah, é viver num mundo em que não precisa trabalhar, que as pessoas sejam iguais, etc. e tal. Um mundo utópico. A utopia ela tem uma coisa platônica, né, do próprio Sim, Platão, né, de você total. viver no ideal, porque o Platão tinha essa coisa do idealizado, né, e é Exato. inalcançável, é o mundo dos deuses, basicamente, né. Exatamente, Mas exatamente. eu não entendi, a distopia e a utopia, elas são, porque eu sempre achei que elas fossem opostos, elas são ou elas não são? Elas são opostos, Ah, porque tá. daí a utopia é imaginar, é uma narrativa num lugar distante, às vezes nem sempre no futuro, mas a ideia é que ela é um lugar esquisito, com normas esquisitas, só que ela é perfeita, ela deu certo. Ela é um lugar ideal, e aí, quem que projetou isso? É ideal para quem? E aí você vai ter a utopia lá do Thomas Moros, por exemplo, né? 1600 e bolinha, no meio da Reforma Protestante, o ideal seria uma divisão ali entre católicos e protestantes, etc. e tal. É a utopia dele. Dele. É. Aí a gente tem, por exemplo, Terra das Mulheres, né? Herland, eu já fiz a resenha. Era É, uma utopia de feminismo de primeira onda. Então, ela meio que já não serve às feministas da quarta onda. sim. Ela Nossa, existe esse livro ele é maravilhoso, porque ele ajuda a gente a maravilhoso. pensar o que seria um mundo ideal em que não existem homens, existem só Exatamente. mulheres, né? E aí Então, ela tenta preencher todas as possibilidades, e para algumas coisas é extremamente futurista, extremamente avançado, para outras uhum, coisas em relação à sexualidade, etc., ela já assim, não serve mais. Entendeu? é uma obra do começo do século XX, né? Super, né? Tem que contextualizar. Então, quando a gente olha para a utopia, você percebe o que seria um mundo perfeito, o que seria um mundo ideal. E aí você olha, putz, então no meu mundo não existe igualdade de gêneros, as pessoas trabalham, as pessoas sofrem. E aí tem uma frase do Eduardo Galeano, que ele fala que a utopia faz com que a gente caminhe, justamente por ela ser inalcançável. Então, eu vou tentar, eu nunca vou alcançar, mas eu vou caminhar rumo a isso. Mas tem a ver com ponto de vista. Para um determinado grupo, a utopia é outra, e por aí vai. Qual que é a diferença da distopia? Né? A distopia é um mundo que não existe, só que, em vez de ser o ideal, o perfeito, é tudo que poderia dar errado. E se, né, a própria, a gente estava conversando agora há pouco, né, da autora do Conto da Aia, né, a Margaret Atwood, e se tudo der errado, e ela vai chamar isso de ficção especulativa, eu vou especular na ficção coisas que poderiam acontecer no mundo social. Então, na distopia, você tem ali um autor imaginando, e se todos fossem observados por uma tela e controlados, e a tela mediasse a nossa vida? E a distopia tem disso, de ser muito à frente do tempo onde é que ela é lançada, do ponto de vista, muitas vezes, tecnológico, embora o Conto da Aia não seja uma distopia tecnológica, né? Uhum. Então, aí é que tá. Quando você joga num futuro distante, e se tal e tal coisa der errado? Do mesmo jeito que na utopia você percebe o que eu posso fazer para alcançar esse mundo ideal, na distopia é começar a refletir o que tem de errado na minha sociedade que pode piorar ainda mais. Que E pode dar aí, muito errado. que pode dar muito errado. Então, quando as pessoas vêm me perguntar, vivemos numa distopia? Não. Vivemos no capitalismo tardio.
é da estrutura do capitalismo tardio, explorar, fragmentar, matar, oprimir, etc. e tal. Esse é o modus operandi do sistema político-econômico que a gente vive. Né? Ou seja, não é uma, o capitalismo, ele é uma invenção, né? Entre aspas, são invenções, né? Eu leio muito Yuval Harari, ele fala que é ideologia, tudo invenção. Não existe mesmo. Mas os efeitos dele são reais. Então, ele não é uma descrição de alguém que criou esse mundo. O efeito do capitalismo tardio é real mesmo. A gente sente na vida, né? Então, primeira coisa, vivemos uma distopia? Não. Vivemos no capitalismo tardio. Segunda coisa que muita gente me pergunta, o Orwell adivinhou a tela? O Orwell preveu? Ele é um profeta? Não, ele não é um profeta. E ele se assemelha muito a outros pensadores, outros artistas e outros intelectuais que entendiam tão bem o funcionamento da sociedade a ponto de trazer no panorama literário e narrativo uma imaginação. Porque se a gente ficar o tempo todo, adivinhou, não adivinhou, isso aqui ele está certo, ele está errado. O Admirável Mundo Novo é mais isso, 84 é mais aquilo. Enfim, rola muito isso, mas é uma leitura muito rasa. Quando a gente percebe, por exemplo, que você tem o Huxley, você tem o Bradbury, né, com o Fahrenheit, o Admirável Mundo Novo, o próprio Conto da Aia, são figuras que entendem tão bem a estrutura social, da exploração, da desigualdade. E aí aqui esse começo, né, do século XX, por isso que é importante fazer esse paralelo com a história, era o Fordismo, então a linha de produção, você ter ali as coisas, né, o que antes o ferreiro, ele faz a espada inteira, né, lá na era medieval, aqui é o Chaplin apertando porca. Ele não sabe de onde que veio essa porca, nem para onde ela vai. Esse conceito de não saber de onde veio, nem para onde vai, é um conceito muito amplo que o Marx desenvolve, que é o conceito de alienação. Então, não é que eu sou alienado, fulano é alienado, é burro. Não, é eu não ter noção da totalidade. É a separação da totalidade. É eu não saber para o que vai ser feito do fruto do meu trabalho. Então, esses autores dessas distopias, eles entendem tão bem como o mundo funciona, que é um mundo pautado nesse tipo de produção mecanizada. Aí você vai ter Primeira Guerra, bombardeios, a tecnologia, né, de massa, de satélite, né, isso depois já com a Guerra Fria, o Alan Turing com o código, né, rádio, telégrafo, etc. Então, você tem ali o centro do mundo, né, a Inglaterra, a Europa, etc., essas figuras percebendo, olha só como que a vida ela é completamente diferente do que era no século XIX, né? Então, começar a perceber quais vão ser as implicações dessa vida que a gente está levando, né? Essa vida mecanizada, acelerada e tudo mais. E aí, nas narrativas, começar a pensar, e se o governo, e aí a gente vai ter, no caso 84, né, um comentário muito grande ao stalinismo, ao totalitarismo, etc. e tal, e se juntasse as duas coisas, o controle totalitário, o culto ao líder, a violência, né, a mandar para um campo de concentração, etc., tivesse isso, mais essa tecnologia que está borbulhando. É que nem a gente vê hoje essa discussão de NFT, de metaverso, você fica, gente, mas e agora? Né? Já li muito e continuo sem entender. Não entendo. Eu espero que alguém escreva uma distopia só sobre NFT para ver se eu consigo entender. Mas esse estranhamento de pensar aonde que vai dar isso é muito parecido com o estranhamento que eles tinham no século XX. Cinema já, a transição do cinema mundo falado. Né? E aí você pensa, por exemplo, em Admirável Mundo Novo, você estava falando do Ford. Admirável Mundo Novo, Ford vira Deus, né? Ford, nosso Ford.